Graças e paz, irmãos. Nós tivemos alguns problemas técnicos com a internet e não foi possível transmitirmos o nosso culto de oração e doutrina ao vivo, mas eu não poderia deixar de trazer uma palavra para os amados irmãos, uma palavra sobre fé, uma vez que nós estamos estudando sobre a fé salvadora. Eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos de fé, mas antes de nós trazermos exemplos de fé aqui no livro de Hebreus, eu gostaria de orar com os amados irmãos. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo grande e sublime privilégio que tu nos concede de estarmos nesse momento estudando a tua palavra. Nesse momento, ó Deus, podendo nos debruçar e ler as Sagradas Escrituras, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, a palavra desta noite, que não seja minha, mas que seja tua, Senhor, a palavra que venha trazer edificação para a vida do teu povo e para as nossas vidas como um todo, Deus. Te pedimos, Senhor, que no nome de Jesus o teu Espírito Santo possa abrir os nossos entendimentos para compreendermos a tua palavra e não apenas compreendê-la, mas praticá-la a cada dia, Deus, como diz o Salmo 1, termos prazer na lei do Senhor e na tua lei meditarmos de dia e de noite. Assim nós te oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós, quando falamos sobre fé, nós temos N exemplos, muitos exemplos de grandes homens de Deus que foram homens de fé, mulheres de fé, e o livro de Hebreus, ele traz um capítulo só sobre fé, que é o livro de Hebreus, capítulo 11, falando sobre fé. E neste livro, no capítulo 11, nós encontramos vários e vários exemplos do que é fé, e esses exemplos são extraídos do Antigo Testamento, homens que tiveram limitações como a minha, como a sua, como a nossa, mas que foram homens de uma fé extraordinária, e esses exemplos, eles precisam nortear a nossa vida a ponto de nos levar a, olhando para esses homens, termos ou desejarmos termos uma intimidade com Deus para assim exercermos uma fé como estes homens e mulheres de Deus. Primeira coisa, a gente destaca aqui o versículo 1, de Hebreus 11, 1 a 7, nós iremos ler. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé, irmãos, ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus, uma vez que a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que nós nos debruçamos lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, nós vamos entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e nós vamos estar no centro da vontade de Deus, porque a palavra vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então nós começamos a viver uma vida de fé, viver uma vida que agrade ao Senhor. Por isso que Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E aqui no livro, no primeiro versículo,
de Hebreus 11, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas diz que tem fé em Deus, mas em determinados momentos nós damos para trás, porque nós não temos realmente a certeza de que Deus está do nosso lado. Nós muitas vezes não temos a certeza de que o Senhor fará muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então no versículo 2 ele diz: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vamos dar aqui o exemplo de Abraão. Abraão, quando saiu da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, ele sai com a sua família, e o Senhor diz: para uma terra que eu te mostrarei, e recomenda a Abraão uma coisa: ser tu uma bênção. Quando a gente vê o exemplo de Abraão, e nele, a promessa diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra, nós entendemos que Abraão foi um homem que creu naquilo que ele não viu, creu, e isso foi imputado como herança, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 4. E nós entendemos que Abraão teve as suas limitações, como eu tenho, como você, como nós temos, mas ele obedeceu à vontade ou à ordem que o Senhor tinha dado a ele de sair. Se Abraão tivesse ficado em Ur dos Caldeus, provavelmente Abraão não seria esse pai na fé. E o texto lá de Romanos, no capítulo 4, irmãos, no versículo 18, uma coisa me chamou a atenção, porque diz aqui: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito: assim será a tua descendência. Então observe, irmãos, que Abraão, ele creu, e isso foi imputado, ou seja, isso foi colocado na sua conta, na sua conta como um galardão. Por isso que ele hoje é chamado de pai na fé. Mas teve suas limitações, como eu falei, como todos nós temos. No versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, como é que nós vamos entender a criação do universo? Pela fé. Porque o autor diz aqui que pela fé, ou seja, nós não vimos o universo sendo formado, mas pela fé, ou por meio dela, nós entendemos que esse universo, este mundo que nós vivemos, foi criado segundo a palavra de Deus, quando o Senhor diz ali: haja luz, haja peixes nos rios, haja os mares, tudo isso segundo a palavra de Deus, porque Ele chamou à existência aquelas coisas ou aquilo que não existia, graças ao seu grande poder. Este é o Deus que nós vivemos, e precisamos ter fé para compreender, entender e receber esta, digamos assim, essa revelação como verdade absoluta. No versículo 4, irmãos, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel é um outro exemplo de obediência a Deus. Quando Deus pede que os dois filhos de Adão e Eva tragam uma oferta, o texto vai dizer que Abel trouxe das primícias do seu rebanho, e Caim trouxe de frutos e frutas.
o que aconteceu foi que Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Isso deixou Caim triste, irado, e o texto diz lá em Gênesis 4:7, o Senhor falando para Caim: por que descaiu o teu semblante? Por que andas irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta do teu coração, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Infelizmente, Caim não deu ouvido à voz de Deus e, movido pela inveja, matou seu irmão. Por isso que o testemunho de Abel, de ter agradado a Deus na sua oferta, no seu procedimento, diz que o testemunho dele ainda hoje fala, porque é um homem que fez tudo para agradar ao Senhor e foi um homem de fé. Um outro exemplo de fé está no versículo 5, que é Enoque, que foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque vivia numa terra toda contaminada pela corrupção, violência e pecado, mas mesmo vivendo com seus contemporâneos, o texto diz que Enoque andava com Deus. Enoque era um homem segundo o coração de Deus. Enoque era um homem que o seu testemunho de vida levou a Deus querer para si, e Enoque, pela sua fidelidade, pela fé e pela intimidade que ele tinha com Deus, ele não viu a morte, ou seja, foi arrebatado aos céus, trasladado, e o Senhor o tomou para si, pois antes da trasladação, como diz o texto aqui, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Deus se agradava da vida de Enoque, Deus se agradou do seu testemunho de vida, de fé, e era um homem comprometido com Deus. Isso fez toda a diferença, por isso que na galeria dos heróis da fé aparece o nome de Enoque, esse gigante na fé. O outro que nós encontramos aqui é Noé, né? Mas antes de falar de Noé, o versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que então sem fé é impossível agradar a Deus? Porque nós só iremos fazer a vontade de Deus se crermos pela fé que Ele existe, se entendermos pela fé que a palavra que temos como a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós precisamos desta fé salvadora, desta fé em Cristo Jesus, para andar nos mandamentos, nos caminhos e na palavra de Deus. Então ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, há um prêmio, um galardão para aqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração. E para finalizar, nós temos o exemplo de Noé. Noé que viveu um período próximo a o Enoque, né? Enoque, pai de Matusalém, Matusalém é pai de Jered, Jered gera Noé, e Noé, diz a palavra que Noé achou graça diante de Deus. Noé vivia num mundo corrompido pelo pecado, onde as pessoas não buscavam a Deus, mas Noé era um homem de fé. Por que então, pastor, o senhor diz que Noé era um homem de fé? Não chovia sobre a terra, e o Senhor assim pede a Noé que ele faça uma arca, e
ele fez uma arca com as medidas que o Senhor havia dado. Quando Noé começou a construir essa arca, todos os seus contemporâneos, acredito que até os seus familiares achavam que ele estava louco, porque não chovia sobre a terra, e como é que iria ter dilúvio ou vir águas de dilúvio se na terra não chovia tantos anos? Mas Noé foi obediente a Deus. Noé não viu a previsão do tempo, não quis saber disso. Noé não foi avisado, olha, vem fortes chuvas aí, mas Noé apenas pela fé creu, acreditou que aquele que havia dito era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Ou seja, quando Noé terminou de construir a arca, que entrou ele, a esposa, os seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos, Deus fecha a arca e vem o grande dilúvio, ali matando todos os habitantes da terra e só escapando 8 pessoas, a saber, Noé e a sua família. Então, amados, esses homens, essas pessoas, a palavra do Senhor fala destes homens como exemplos de homens de fé. E para nós vivermos nos dias de hoje, num mundo de incerteza, num mundo em que há medo, pânico, coronavírus, e as pessoas até com medo de sair de casa, é preciso crer, é preciso nós acreditarmos que aquele que nos prometeu está conosco todos os dias, até a consumação do século, ele é fiel para cumprir. Então quero deixar aqui essa palavra sobre a natureza da fé, ou exemplos de fé para os amados irmãos. Que você, meu amado irmão, que você, minha amada irmã, que nós, amados irmãos, possamos crer no Deus que tudo pode, crer no Deus do impossível. E volto a lembrar os amados irmãos que diz o versículo 6 de Hebreus 11, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos orar nesse momento. Deus amado, louvado seja o teu grande e excelso nome, Senhor. Te pedimos que essa palavra possa achar lugar em nossos corações, que nós possamos, ó Senhor, viver pela fé, acreditando no Deus do impossível, acreditando no Deus que não muda, que nem sofre variação de mudança, aquele que diz: não temas, não te espantes, não te assombres, porque eu sou teu Deus, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa convicção, que possa, ó Deus, a cada dia fazer com que nós possamos entender a natureza da fé, vivendo na fé uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Pai amado, nós assim te pedimos e oramos, pedimos uma bênção toda especial para os familiares, aqueles que estão que vão nos assistir ou que nos assistem, ó Deus, que tu esteja entrando com providência no lar de cada irmão que estará ouvindo essa mensagem, que será transmitida, ó Deus, que tu, ó Deus, possa abençoar rica e poderosamente as nossas vidas. Assim nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, que o Senhor resplandeça a sua glória sobre a sua vida e te dê a paz, em nome de Jesus. Fica com Deus e um forte abraço.